Pare tudo o que você está fazendo agora mesmo. Os anjos tem uma mensagem urgente para você. Essa mensagem não pode esperar nem mais segundo. Há algo acontecendo ao seu redor que você ainda não consegue ver com clareza, mas os anjos já sabem de tudo. Eles estão me pedindo para te avisar que algo muito próximo de você está guardando segredo. Ese segredo está prestes a vir à tona de uma forma que você jamais imaginou. Escuta como está atenção cada palavra que vou dizer porque isso vai mudar completamente a sua vida nos próximos dias. Neste exato momento, enquanto você assiste a este video, as energias universais estão se alinhando de uma maneira muito específica para você. Não é coincidencia que você tenha clicado aqui. Os anjos guiaram seus dedos, guiaram sua intuição, porque você precisa ouvir essa mensagem antes que seja tarde demais. Algo está prestes a fazer uma confissão para você, uma confissão que vai te surpreender profundamente. E você precisa estar preparado espiritualmente para receber essa informação. Você tem sentido algo estranho no ar ultimamente, não é mesmo? Aquela sensação inexplicável de que algo importante está para acontecer? Aquela intuição que te acorda no meio da noite? Aqueles pensamentos sobre determinada pessoa que surgem do nada na sua mente? Tudo isso são sinais claros de que os anjos estão tentando te preparar para o que está por vir. Eles sabem que você é sensível. Eles sabem que você tem coração puro. E por isso mesmo estão te protegendo, te avisando com antecedencia. Os anjos me mostrarão visão que existe algo na sua vida que tem carregado peso enorme nos ombros. Essa pessoa olha para você e sente uma mistura de emoções tão intensa que às vezes mal consegue dormir à noite. Pode ser alguém da sua família, pode ser amigo próximo, pode ser até mesmo alguém que você considera apenas conhecido, mas que na verdade nutre sentimentos muito mais profundos por você do que você imagina. O segredo que essa pessoa guarda está relacionado diretamente a você, e ela tem lutado internamente há semanas, talvez meses, sobre se deve ou não revelar essa verdade. Agora preste muita atenção porque o que vou revelar agora é extremamente importante. Os anjos estão dizendo que essa confissão não é algo negativo, mas sim algo que vai trazer clareza para a sua vida. Pode parecer chocante no primeiro momento, pode até te deixar confuso ou emocionado, mas saiba que tudo isso faz parte do plano divino para o seu crescimento espiritual e emocional. O universo está conspirando a seu favor, sempre esteve, e essa revelação que está por vir é na verdade presente disfarçado. Você já parou para pensar quantas vezes nos últimos tempos essa pessoa específica agiu de forma diferente perto de você? Quantas vezes você percebeu olhar mais demorado, uma preocupação excessiva com o seu bem-estar, ou talvez até mesmo distanciamento repentino sem explicação? Tudo isso faz sentido agora, não faz? Os anjos estão me mostrando que você já recebeu vários sinais, mas sua mente racional não permitiu que você conectasse todos os pontos. Seu coração sabia, sua intuição sabia, mas você escolhe ignorar porque tinha medo de enfrentar essa verdade. A energia ao redor dessa situação está ficando cada vez mais intensa. E como se o universo estivesse criando as circunstancias perfeitas para que essa confissão aconteça de forma natural e no momento certo. Pode ser uma conversa casual que de repente toma rumo profundo, pode ser a través de uma mensagem inesperada, ou pode ser momento de vulnerabilidade emocional onde as barreiras finalmente caem e a verdade flui livremente.
mas uma cho isa os anjos garantem, iso fai acontecer muito en breve, possivelmente nas próximas 72 horas. Sabe o que é mais incrível? Essa convisão vai abrir portas em sua vida que você nem sabia que existiam. Vai trazer respostas para perguntas que você tem feito há tanto tempo. Vai explicar comportamentos que te deixavam confuso. Vai revelar sentimentos que estavam escondidos nas sombras. E mais importante ainda, vai te dar a oportunidade de fazer escolhas conscientes sobre o seu futuro, sobre seus relacionamentos, sobre a direção que você quer dar para a sua vida. Os anjos querem que você saiba que você não está sozinho nessa jornada. Eles estão ao seu lado a cada segundo, susurrando palavras de encorajamento, enviando sinais a través de números repetidos, a través de penas que aparecem em lugares inusitados, a través de músicas que tocam no momento exato em que você precisa ouvir determinada mensagem. Você tem reparado nesses sinais? Porque eles estão por toda parte, esperando que você abra seus olhos espirituais e reconheça a presença divina que te acompanha constantemente. Agora eu preciso te revelar algo muito importante sobre essa pessoa que vai fazer a convisão. Os anjos me mostraram que ela tem lutado muito internamente porque tem medo da sua reação. Ela se importa profundamente com você e a última coisa que ela quer é te magoar ou te afastar. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que não pode mais viver com esse peso, com essa verdade inaudita que cresce dentro do peito dela como uma planta que precisa ver a luz do sol. E os anjos estão dizendo que é essencial que você receba essa convisão com o coração aberto e com compaixão. Não importa o que ela vai te revelar, lembre-se de que levou uma coragem imensa para chegar até esse ponto. Lembre-se de que todos nós somos seres humanos imperfeitos caminhando nessa jornada terrena, tentando fazer o melhor que podemos com as ferramentas que temos. Lembre-se de que o amor e o perdão são as frequências mais elevadas do universo, e quando você opera a partir desses lugares, você se alinha com o divino de uma forma que transforma não apenas a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Os anjos também querem te avisar sobre algo crucial. Não tome decisões precipitadas logo após ouvir essa convisão. Dá si mesmo tempo para processar a informação, tempo para sentir todas as emoções que precisam ser sentidas, tempo para consultar seu coração e sua sabedoria interior antes de responder. O universo não está te apressando. Na verdade, quanto mais você conseguir permanecer centrado e em paz durante esse processo, mais claramente você verá o caminho que precisa seguir. Há uma razão espiritual profunda para tudo isso estar acontecendo agora. Você está em um momento de transformação em sua vida, em um portal energético onde o velho você está morrendo e o novo você está nascendo. E essa convisão que está por vir é como um catalisador que vai acelerar esse processo de renascimento. Vai te forçar a olhar para áreas da sua vida que você tem evitado, vai te desafiar a ser mais autêntico, mais verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Pense em todas as vezes que você mesmo quis confessar algo, mas não teve coragem. Pense em todos os momentos em que você guardou seus verdadeiros sentimentos porque tinha medo de ser vulnerável. Essa pessoa que vai se abrir com você está fazendo exatamente o que você gostaria de ter coragem de fazer. Ela está escolhendo a verdade ao invés do conforto. Está escolhendo a autenticidade ao invés da máscara social. E isso é algo que merece ser honrado e respeitado, independentemente do conteúdo da convisão.
Os anjos mi reflara mais de talhes que faute ayudar a entender melhor toda esa situação. Eles dizem que nos últimos meses foche tem passado por período de muito crescimento espiritual, mesmo que foche não tenha percebido isso conscientemente. Foche tem questionado mais as coisas, tem buscado significados mais profundos, tem se sentido desconfortável com superficialidades e falsidades. Tudo isso é preparação para esse momento que se aproxima, porque foche precisa estar em nível de consciência mais elevado para lidar com essa reflexão da forma correta. E sabe o que mais os anjos querem que foche saiba? Essa confissão vai te libertar tanto quanto vai liberar a pessoa que vai confessar. Porque existem cordas energéticas invisíveis conectando foches dois através desse segredo não revelado. E essas cordas têm impedido que ambos avancem completamente em suas jornadas individuais. Quando a verdade finalmente for dita, essas cordas vão se dissolver, e uma energia completamente nova vai fluir entre foches. Uma energia de clareza, de honestidade, de possibilidades renovadas. Talvez foche esteja se perguntando se deve insinuar ate essa pessoa e confrontá-la antes que ela venha ate foche. Os anjos são muito claros sobre isso. Não faça isso. Deixe as coisas se desdobrarem naturalmente. Deixe o universo orquestrar o momento perfeito. Sua única responsabilidade agora é trabalhar em si mesmo, em sua própria energia, em sua própria disposição para receber essa verdade com graça e maturidade espiritual. Medita, ore, conecte-se com seus anjos da guarda, e pecha a eles que te preparem internamente para o que está por vir. Nos próximos dias, presta atenção especial a os seus sonhos. Os anjos frecuentemente se comunicam através do mundo dos sonhos porque é quando nossa mente consciente está quieta e nossa alma está mais receptiva. Foche pode ter sonhos reveladores sobre essa pessoa, sonhos que te dão pista sobre o que ela vai confessar, ou sonhos que te mostram o melhor caminho a seguir depois que a confissão acontecer. Mantenha caderno ao lado da cama e anote tudo o que lembrar assim que acordar, antes que os detalhes seperti na neblina do esquecimento. A energia que está chegando com essa confissão também traz consigo uma oportunidade de cura profunda, não apenas para foche e para essa pessoa, mas para toda a rede de relacionamentos ao seu redor. Segredo sao como pedras jogadas lagu, eles criam ondulações que afetam tudo e todos a volta. Quando o segredo é finalmente liberado, as águas podem se acalmar e voltar a sua clareza natural. Relacionamentos que estavam tensos sem razão aparente de repente vão fazer sentido. Comportamentos que pareciam estranhos vão se explicar. Tudo vai se encaixar como pechas do que braca-beca que finalmente encontram seus lugares corretos. Os anjos também querem te lembrar de que foche é mais forte do que imagina. Foche já passou por tantas coisas difíceis na vida, já superou tantos desafios, já sobreviveu a tantas tempestades que pareciam impossíveis de atravessar. E foche vai superar isso também. Na verdade, foche vai fazer mais do que superar, foche vai prosperar. Foche vai usar essa experiência como degrau para alcançar níveis ainda mais altos de consciência e compreensão. Foche vai olhar para trás daqui a alguns meses e vai agradecer por tudo ter acontecido exatamente como aconteceu. Há algo muito especial sobre o momento que alguém confia foche o suficiente para revelar sua verdade mais profunda. Ato de fé, ato de esperança, ato de amor, na verdade. Porque revelar segredo e se colocar uma posição de extrema vulnerabilidade,
ariscar regi chao, julgamento, perda. Cuando alguém escolhe fazer isso com voce, está essencialmente dizendo que voce fel o risco, que sua conexão fel a possibilidade de dor. Isso é algo profundamente sagrado que deve ser tratado com o máximo cuidado e respeito. Então, enquanto voce aguarda essa convicção iminente, trabalhe em cultivar dentro de voce as qualidades que vão te permitir recebê-la da melhor forma possível. Cultive a compaixão, lembrando-se de que todos estamos fazendo o melhor que podemos com o nível de consciência que temos. Cultive a paciencia, reconhecendo que o timing divino é sempre perfeito, mesmo quando nossa mente impaciente com respostas imediatas. Cultive a sabedoria, buscando orientação de fontes superiores antes de reagir emocionalmente. Cultive a gratidão, agradecendo por ter pessoas em sua vida que se importam o suficiente com você para querer ser honestas, mesmo quando é difícil. Os anjos querem que você preste atenção também a os seus próprios segredos. Porque esse evento que está prestes a acontecer vai te fazer refletir sobre as verdades que você mesmo tem guardado, sobre as confissões que você talvez precise fazer, sobre as máscaras que você tem usado para se proteger mas que na verdade te aprisionam. Este é um momento de limpeza energética coletiva, onde a honestidade e a autenticidade estão sendo chamadas a emergir das sombras para a luz. Você é parte desse movimento maior de despertar e transformação. Imagine como será libertador quando essa convicção finalmente acontecer e vocês dois puderem finalmente se relacionar em lugar de verdade completa, sem mais nada escondido, sem mais energia sendo gasta em manter segredos ou fingir que algo não exista. Imagine a leveza, o alivio, a possibilidade de conexão genuína que vai se abrir. Mesmo que seja desconfortável no início, mesmo que traga lágrimas ou conversas difíceis, do outro lado disso existe algo muito mais valioso do que o conforto superficial da ignorancia. Existe a profundidade real do conhecimento verdadeiro. E aqui está algo que os anjos querem enfatizar com toda a força. Não importa o que seja revelado, você tem o poder de escolher como vai responder. Você não é vítima das circunstâncias, você é o criador da sua realidade. Você pode escolher a raiva ou pode escolher o entendimento. Você pode escolher o ressentimento ou pode escolher o perdão. Você pode escolher se fechar ou pode escolher se abrir ainda mais. Cada escolha que você faz carrega uma frequência energética, e essa frequência determina a qualidade da sua experiência de vida. Escolha sabiamente, escolha conscientemente, escolha a partir do seu eu superior e não do seu ego ferido. Este momento que se aproxima é o presente dos anjos para você, mesmo que não pareça assim no começo. É uma oportunidade de praticar tudo o que você tem aprendido em sua jornada espiritual. É um testa, mas não do tipo que você passa ou falha, é sim do tipo que te mostra o quanto você cresceu e onde ainda precisa crescer mais. Os anjos estarão com você a cada passo do caminho, susurrando encorajamento, enviando força, iluminando o caminho a sua frente. Então respire fundo, acalma su coração e confie. Confie no processo. Confie no timing divino. Confie na sabedoria do universo que sabe exatamente o que você precisa e quando você precisa. Confie em si mesmo e na sua capacidade de navegar o que quer que venha. E confie que do outro lado dessa convicção, do outro lado desse momento de verdade revelada, existe uma versão sua mais forte, mais sabia,
mais autentica, esperando para emergir brilhar com uma luz que vai iluminar não apenas o seu caminho, mas o caminho de todos que tem a sorte de cruzar com você. Os anjos querem que você saiba que eles te amam incondicionalmente. Eles veem sua beleza, sua luz, seu potencial infinito. Eles celebram cada pequeno passo que você dá em direção ao seu crescimento e evolução. E eles estão enviando para você agora, neste exato momento, uma onda de energia de cura, de proteção, de clareza. Permítase receber esa energia. VCOS olhos por momento se estiver en lugar onde possa fazer isso. Respire profundamente e simplesmente receba. Sinta a presencia angelical ao seu redor, sinta o amor que está sendo derramado sobre você, sinta a certeza de que tudo vai ficar bem, porque realmente vai. Então agora, depois de ouvir tudo isso, o que você precisa fazer? Primeiro, agradeça aos anjos por esta mensagem. Agradeça por ter sido guiado até aqui, por ter ouvidos para ouvir e encorajado para compreender. Segundo, comprométase a permanecer aberto e receptivo nos próximos días. Não se feche por medo, não construa muros de proteção que vão apenas impedir as bencaos de fluirem. E terceiro, compartilhe esta mensagem com alguém que você acha que também precisa ouvir isso. Porque quando você compartilha a luz, você multiplica a luz. Quando você espalha mensagens angelicais, você se torna canal para o divino. E isso eleva sua própria vibração exponencialmente. Lembre-se sempre, você é amado, você é guiado, você é protegido. E essa confissão que está por vir é apenas mais capítulo na história linda e complexa da sua vida. Uma história que está sendo escrita plasmaos do divino com sua participação ativa e consciente. Então abrace o que vir, aprenda o que precisa ser aprendido, cresça como você está destinado a crescer, e confie que os anjos nunca, jamais, vão te abandonar ou te dizer sozinho em qualquer jornada que você precise fazer.